Os 3 livros que mudaram a minha vida. Primeira coisa que eu quero que você saiba é que o seguinte, um livro ele serve para ampliar e aperfeiçoar o seu conhecimento. Então, ou seja, não adianta você ler todos esses 3 livros que eu estou indicando para você e não aplicar na sua vida. Não adianta de nada você ler 500 mil livros, mas em nenhum desses você pegar um conhecimento que você teve e aplicar na sua vida real para praticar aquilo se tornar um hábito e você conseguir chegar no seu objetivo. Então, o que eu quero dizer para você é que ler esses simples 3 livros não vai mudar a sua vida se você não praticar todos os conteúdos que tem dentro desses 3 livros. Bom, e o primeiro livro que com certeza não poderia ficar de fora dessa minha coleção é esse aqui. Segredos da Mente Milionária, do Tom Havertz. Cara, esse livro aqui é excepcional, é maravilhoso, porque é o seguinte, ele nos mostra que dinheiro, riqueza, não tem só a ver com dinheiro, e sim com mentalidade. Então, ou seja, não adianta de nada, tá? Não adianta de nada você ter dinheiro, mas não ter uma mentalidade abundante, uma mentalidade próspera. Porque se você não tiver a mentalidade próspera, você vai perder esse dinheiro que você tem. Esse livro aqui busca entendermos o real significado da riqueza e como crenças limitantes também podem fazer a gente continuar na pobreza. E ele traz várias leis, tá? De pessoas abundantes que as pessoas fazem e de pessoas pobres que as pessoas fazem. Então, ou seja, ele mostra os dois lados da moeda. Ele mostra o lado da pessoa abundante, o jeito que a pessoa abundante pensa, e o lado da pessoa pobre, o jeito que a pessoa pobre pensa. Isso é muito importante porque, cara, abre a tua mentalidade. Esse aqui foi um dos primeiros livros que eu li e com certeza vai ser o melhor que eu já li pro resto da minha vida. Porque foi esse livro que fez basicamente eu mudar minha mentalidade, começar a ver a vida de forma diferente e mudar minha mentalidade escassa para uma mentalidade abundante. Lógico que esse aqui não foi só o principal aspecto que fez eu mudar minha mentalidade, mas com certeza 80% da mudança da minha mentalidade escassa para abundante foi por conta desse maravilhoso livro do Tom Havertz, Os Segredos da Mente Milionária, que faz você realmente mudar, ressignificar sua mente para uma mente melhor, tá? E ele busca a gente compreender realmente a importância de mudar a nossa mentalidade. E um ponto muito importante, sabe, sobre isso é que o seguinte, ele nos mostra que a pessoa rica, primeiro ela teve uma mentalidade abundante, primeiro ela teve uma mentalidade grandiosa para depois ter riqueza. Então, ou seja, ele nos mostra que o seguinte, primeiro nós precisamos ser para depois ter ou merecer. Então, ou seja, você não merece nada enquanto você não age e você não vai ter enquanto você não se tornar a pessoa que tem aquilo. Então, ou seja, uma pessoa rica, primeiro ela se tornou rica mentalmente para depois ela ter os bens materiais que ela tem hoje, para depois ela ter o status que ela tem hoje, para depois ela ter essa visão, essa autoridade que ela tem hoje. Então, ou seja, primeiro ela transformou aqui. O jogo começa aqui. E esse livro, cada páginas que você vai lendo, você vai cada vez amplificando isso, entendendo isso, que o jogo primeiro acontece na mentalidade. Se você não muda ela, esquece. Você pode ter a quantidade que for. Um exemplo muito bom para a gente seguir, a gente aprender sobre isso, é as pessoas que ganham na loteria, por exemplo, ou ganham na Mega Sena. Pode ver que as pessoas que ganham na Mega Sena, geralmente estudos mostram, tá? Que essas pessoas demoram basicamente 2, 3 anos para voltarem a ser pobres novamente, para voltarem a ter a vida que elas tinham antes. Por quê? Por que isso acontece? Porque essas pessoas não mudaram a mentalidade, não mudaram o jeito que elas pensam, não mudaram o pensamento, não mudaram a forma que elas veem a vida, não mudaram os hábitos e não mudaram nada na vida delas. Então, o que adianta? O dinheiro não serviu para nada. Por quê? Porque ela continuou gastando dinheiro com as mesmas bobagens que ela gastava quando era pobre. Então, automaticamente, o dinheiro vai embora como se fosse água no ralo e acaba se perdendo. Agora, quando você muda sua mentalidade, você começa a ver que o seu dinheiro tem que ser, na maioria das vezes, investido, seja para conhecimento, seja para adquirir mais riqueza, seja para multiplicá-lo, você começa a evoluir nesse patamar, tá? Então, é muito importante
você ter esse conhecimento, essa mudança de mentalidade, porque é a partir da sua mentalidade que você consegue constituir riqueza, é a partir da sua mentalidade que você consegue construir um castelo enorme, um reino enorme, certo? Então, comece por esse livro, cara. Comece por esse livro, Segredos da Mente Milionária, um ótimo livro para realmente você mudar a sua mente. Porque se você quer um grande objetivo, eu já vou te dizer, a primeira coisa que você precisa mudar é sua mentalidade. É a primeira coisa. Primeiro você muda a sua mentalidade. Ah, Nathan, mas não tem que mudar os hábitos primeiro? Não. Primeiro você muda a sua mentalidade. Porque quando você muda a sua mentalidade, você começa a ver a importância de mudança de hábitos negativos para hábitos positivos. Quando você não muda a sua mentalidade, você não consegue ver nenhum benefício em mudar um hábito negativo, que libera endorfina rápido para você, para um hábito positivo, que demanda um tempo, mas a longo prazo vai ser ótimo para o seu bem-estar, para a sua vida futura, para a sua família, para quem você ama e para quem você quer ajudar. Então, primeiro você começa pela sua mentalidade. Esse livro explica e simplifica cada vez mais isso daqui que eu estou te falando. Então, comece por esse livro, mude a sua mente e depois você pensa em hábitos, pensa no resto e pensa no que você tem que progredir cada vez mais. Bom, e o segundo é muito importante para o seu desenvolvimento pessoal, com certeza, para você constituir uma vida ótima e uma vida feliz, uma vida grandiosa que você tanto sonha. Se lembra que no primeiro livro eu falei para você que primeiro você muda a sua mentalidade para depois você pensar em mudar os seus hábitos e mudar a sua rotina? Bom, agora chegou a hora de você realmente se aprofundar nesse assunto de hábitos e mudança de rotina, constituir uma rotina maravilhosa para você chegar no seu sucesso, naquilo que você tanto deseja. Para isso, eu trouxe o melhor livro que eu li sobre isso, e com certeza, tá? Não é só sobre isso, e sim o segundo livro o segundo melhor livro que eu já li na minha vida toda. E ele está aqui. Hábitos Atômicos, do James Clear. Ótimo livro, tá? Maravilhoso livro. Se você quer saber sobre desenvolvimento pessoal, se você quer saber sobre hábitos, procrastinação, rotina, você precisa ler esse livro. Se você quer saber até sobre disciplina também, esse livro aqui é muito importante para você entender sobre isso. Hábitos Atômicos, Pequenas Mudanças, Resultados Impressionantes. E esse livro, né, por conta que ele colocou aqui, né, Pequenas Mudanças, Resultados Impressionantes, é aqui que eu vou ressaltar o primeiro ponto que esse livro faz a gente conseguir desenvolver, que é o seguinte, é realmente você se conscientizar de que as pequenas mudanças têm resultados grandiosos e que se você planta hoje, você vai colher no futuro, seja coisa boa ou seja coisa ruim. Então, ou seja, as pequenas mudanças, os pequenos hábitos que você tem hoje formam, modulam a sua vida futura. Por isso que existe aquela frase, né? Se você quer ter uma pré-visualização de uma pessoa, se você quer ter uma pré-visualização do futuro de uma pessoa, olhe para os hábitos que ela tem hoje. Então, esse livro ressalta muito essa importância de pequenos hábitos, cara. Às vezes, você chega em casa cansado e você tem 30 minutos restantes ainda. E aí, esses 30 minutos você resolve jogar um videogame, ou olhar TV, ou olhar um jogo de futebol, ao invés de simplesmente pegar pelo menos 20 minutos desse seu tempo e ler um livro, certo? Para obter mais conhecimento, melhorar, amplificar o seu conhecimento. Então, ou seja, são pequenos hábitos que você faz incorretamente que vão formulando a sua vida futura. Então, ou seja, ao invés de você escolher ler um livro, nem que seja 10 minutos, você prefere olhar a TV, você prefere perder tempo olhando TV. Então, automaticamente, isso acaba dificultando o seu processo de sucesso, porque os seus hábitos são ruins, os seus hábitos são negativos. Esse livro é muito importante e ele também mostra que é o seguinte, os hábitos não necessariamente precisam ser hábitos grandiosos. Você pode fazer uma atividade por 5 minutos começando aos poucos. Então, ou seja, poxa, eu não tenho uma motivação, então, ou seja, não tenho motivo, não tenho entusiasmo, não tenho a disciplina para ir para academia. Mas o que você vai fazer? Você vai começar por 5 minutos, você vai começar aos poucos. Comece por 2 minutos, depois passa para 5 e assim vai progredindo. Porque assim, conforme o tempo, seu corpo vai se acostumando. E algo que esse livro concretiza para nós é que o nosso corpo ele se acostuma com tudo. O nosso corpo ele se habitua em tudo. Então, ou seja, ele consegue transformar aquele comportamento em um hábito fácil.
basta você manter a constância e ter a paciência dele conseguir se adequar a isso. Porque nem sempre o seu corpo vai se adequar da noite para o dia. Então, por exemplo, se você tem costume de chegar em casa, fazer pipoca e ficar assistindo filme, e aí você do nada, no outro dia, chega em casa e quer ler por 2 horas, você não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque o seu corpo não está habituado àquilo, o seu corpo não está acostumado com aquilo. Então, você tem que fazer uma mudança leve. Qual mudança leve? Bom, você tem 2 horas disponíveis. Antes você usava essas 2 horas para fazer pipoca e assistir um filme na Netflix. Agora, você vai utilizar 20 minutos para ler e o resto para assistir o filme na Netflix. Passou uma semana, você vai fazer isso por uma semana. Passou, vai para a segunda semana, você vai aumentar. Então, você vai ler por 40 minutos e vai ver as outras 1h20 de Netflix. E aí você vai indo aumentando o seu hábito positivo gradualmente e vai diminuindo o seu hábito negativo, que é comer pipoca assistindo Netflix. Conforme o tempo, você vai estar vendo ali que você vai estar lendo por 1h30, ou você vai estar lendo por 1 hora e os outros 30 minutos você faz um outro hábito, talvez aplicar o conhecimento, estudar mais pelo mundo da internet afora sobre aquilo que você quer aprender, e você vai vendo que o hábito de ver o filme na Netflix vai cada vez mais diminuindo. Por quê? Porque isso foi gradualmente. Esse é o segredo. O segredo é você, na mudança de hábitos negativos para positivos, você fazer esse processo aqui gradualmente, ou seja, aos poucos. Não vai tentar fazer rápido, de um jeito, de uma forma para outra, porque senão o seu corpo não vai se acostumar. E aí, o que vai acontecer? Isso vai causar um cansaço em você, de uma forma que você talvez entre até em um burnout e acabe não saindo disso. Começa a procrastinar e não sair desse fundo do poço. Por quê? Porque você acelerou o processo. E a pior coisa que você pode fazer, que nós podemos fazer, é acelerar o processo da vida. A vida tem o seu tempo exato para acontecer as coisas. Então, ou seja, se você quer sucesso, você tem que esperar o tempo exato. Se você quer outra coisa, quer conquistar um objetivo, uma meta, um sonho, você tem que dar o tempo exato. Tudo depende do tempo, então não acelere o tempo, simplesmente vivencie o tempo da melhor forma possível que você possa fazer para você conseguir curtir o máximo possível e desfrutar o máximo possível daquilo que a vida vai te trazer perante aquele teu hábito positivo. Então é muito importante isso, tá? Outro ponto muito importante que esse livro aqui, Hábitos Atômicos, traz para nós. Ele traz um exemplo muito bom e eu gosto muito desse exemplo. Eu ressalto ele, falo bastante para os meus mentorados e eu quero que você fixe isso na sua cabeça, que é o seguinte: se eu te dar, veja bem, se eu te dar uma moeda de 20 centavos agora, nesse momento, eu posso te considerar como uma pessoa bem-sucedida e uma pessoa rica? Obviamente não, né? Eu não posso, porque eu te dei uma moeda de 20 centavos. Como é que eu vou te considerar uma pessoa rica e uma pessoa abundante com 20 centavos? Óbvio que não. Mas, se eu te dar 20 centavos por 20 anos, todos os dias, todos os anos, todos os meses, por 20 anos, eu posso te considerar uma pessoa rica? Talvez. Então, ou seja, hábitos são comportamentos que no final vão ter um grande resultado, seja ruim ou bom. Então, ou seja, eu te dando uma moeda de 20 centavos todos os dias por 20 anos, isso vai se formulando, isso vai se agrupando, certo? Isso vai criando um amontoado. E aí esse amontoado vai crescendo, 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 conforme o tempo vai passando, vai crescendo, 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 até que no final vai se transformar num resultado exponencial, ou seja, um resultado grandioso. E é isso que eu quero que você aprenda, certo? O que eu quero dizer para você é que, se você começar um hábito agora, nesse exato momento, você não vai ter resultado agora. Mas conforme o tempo, conforme o passar do tempo, esses hábitos e comportamentos vão se amontoando conforme o tempo. E aí, no final, vão ter um resultado exponencial, seja positivo ou negativo. Hábitos são como juros compostos. Eles vão se acumulando conforme o tempo para, no final, ter um grande resultado. Isso depende do seu hábito. Então, ou seja, um fumante. Qual que é o resultado final de um fumante? Problemas no pulmão. Uma pessoa que treina todos os dias, tem um hábito positivo, que corre, faz maratona, que seja. Qual que é o resultado final dessa pessoa? Ter uma boa estética, ter um bom corpo, ter longevidade na vida, ter uma ótima saúde, conseguir curtir com seus filhos, com a sua família,
os melhores momentos possíveis porque ele tem uma saúde boa. Então, ou seja, vai a depender dos seus hábitos, vai a depender dos seus comportamentos, das suas decisões, certo? E esse livro é muito bom porque ressalta isso, tá? Aqui você vai aprender como eliminar a procrastinação, constituir bons hábitos, eliminar maus hábitos, certo? E colocar eternamente os hábitos na sua vida e formá-lo até se tornar uma identidade. E é aqui que eu quero abordar isso, tá? Nesse livro ele fala sobre a identidade. Identidade, tá, é muito importante porque ele fala aqui o seguinte: tem um processo, certo? Começa pelo comportamento, passa pelo hábito e no final se transforma em identidade. Eu costumo dizer, tá, que é o seguinte, entre um comportamento e o hábito, você precisa manter a disciplina, tá? Porque é um pouco complicado aqui nesse processo entre o comportamento e o hábito. Passou dessa parte aqui, passou do hábito entre a identidade, já é um pouquinho menos complexo, porque você já está mais habituado àquele seu comportamento ou àquele seu hábito que você está fazendo. Beleza. Natan, comportamento, hábito, identidade. Bom, comportamento. Primeiro você começa com o comportamento. Então, ou seja, primeiro você começa com a decisão de ter aquele hábito, certo? Você começa ali. O comportamento nada mais é do que a sua primeira semana na academia. É o seu comportamento. Ele ainda não formulou um hábito, porque estudos mostram que nós precisamos de 66 dias para formular um hábito. Então, ou seja, 2 meses e 6 dias, basicamente. Mais ou menos isso por cima. Então, ele não formula um hábito. Então, até esses 66 dias, eles são basicamente um comportamento que você faz. Não é um hábito ainda. Passou desses 66 dias, provavelmente ele vai virar um hábito. E aí que a gente chega aqui nessa parte central, que é o hábito. Então, ele passa daqui, comportamento, para um hábito depois de 66 dias. Aqui, o hábito é aquilo que se repete. Então, é muito importante manter isso, tá? Um hábito é aquilo que se repete constantemente. Então, ou seja, você faz automaticamente. É um hábito, tá? Enfim, ele vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, se acumulando até formar aquela questão dos juros compostos que eu acabei de falar para você. Enfim, esse é um hábito. Conforme o tempo, conforme os anos vão se passando, 2, 3 anos, aquilo se vira uma parte da sua identidade. Natan, o que é identidade? Vamos lá. Identidade significa identidem, no latim grego. Então, ou seja, na Grécia, identidade significa identidem, que nada mais é, trazendo para o nosso significado aqui, é o seu ser que se repete. Então, ou seja, identidade é aquilo que a gente repete todos os dias na nossa vida. Aquilo que a gente repete todos os dias faz parte da nossa identidade. Pronto. Se você vai para a academia todos os dias, por um tempo, lógico, você já faz isso por um tempo bem longo, então, ou seja, você já está há 5 anos indo para a academia todos os dias, ele já fez parte da sua identidade. Então, ou seja, é o seu ser que se repete, é aquilo que você faz repetidamente por anos da sua vida. Então, Nathan, como assim? Bom, vamos supor, tá? Você já está 5 anos, como eu acabei de falar, você está 5 anos na academia. E você todos os dias, fielmente, comprometidamente, está indo para a academia todos os dias. Bom, por 5 anos. Esse hábito de ir para a academia já fez ou já está fazendo parte da sua identidade. Porque, como eu falei, identidade é o seu ser que se repete. Então, ou seja, aquilo que por anos está repetindo na sua vida. Faz parte de você. Natan, como assim? Como as pessoas conseguem ver, ou como eu consigo ver, que aquele hábito faz parte da minha identidade? Bom, é simples. Quando o seu hábito faz parte da sua identidade, as pessoas do seu ciclo, as pessoas ao seu redor, a sociedade, a sua ambiência começa a linkar você àquela sua identidade. Então, por exemplo, uma pessoa que ela já está há 5 anos na academia, ela já tem um porte físico legal, certo? Ela já tem um corpo legal, ela já tem uma estética legal. As pessoas conseguem ver de longe que aquela pessoa treina, que aquela pessoa é diferenciada em questão de treino. Beleza, chegamos nessa conclusão. O que significa? Significa que as pessoas vão começar a associar ele a uma pessoa forte, a uma pessoa robusta, a uma pessoa que tem uma barriga tanquinho, uma pessoa que tem um corpo estético, fortezinho, trincado. As pessoas vão começar a associar isso. Então, automaticamente, quando as pessoas fazem isso, significa que aquilo está fazendo parte da sua identidade. É quando aquele comportamento vira automático. É quando você faz aquilo, ó, sem pensar.
Quando você está dirigindo um carro, quando você está dirigindo um carro manual, ali no começo você fica, né? Pô, primeiro eu tenho que passar a primeira, depois dou uma aceleradinha aqui, quando o carro. Quando o carro pedir um pouquinho mais, tu passa para a segunda, aí tu vai, o carro pede mais um pouquinho, tu passa para a terceira, aí tu vai vendo ali, pô, tu já entrou numa freeway ali, já, pô, o carro já está pedindo mais, já está pedindo, tu já passa para a quarta, e assim vai indo. Então você vai colocando esse processo mentalmente na sua cabeça. Mas conforme o tempo, perceba, se você já está uns 10 anos dirigindo, um carro manual ali, tá? Se você já está 10 anos dirigindo, você vai ver que o seu comportamento de passar a marcha é automático. Você não fica mentalizando ou repetindo essa voz na sua cabeça. Primeiro tem que passar para a segunda, depois o carro pediu mais um pouquinho, eu passo para a terceira, depois eu passo para a quarta e assim por diante. Não, você faz aquilo automaticamente, sem sentir. Às vezes a pessoa está ali mexendo no celular, ali ela passa direto. A pessoa tá aqui mexendo no celular aqui e tal, nem tá prestando atenção praticamente no trânsito, porque é um perigo total, ela passa direto a marcha para a próxima. Por quê? Porque aquele comportamento já virou automático. É quando faz parte da tua identidade, quando vira automático. É um hábito que virou identidade. Ou seja, faz parte da sua identidade. Faz parte da sua identidade. E é isso que eu quero que você entenda, tá? Você precisa fazer o seu hábito fazer parte da sua identidade para você não procrastinar, para você não acabar fracassando na vida. Porque como faz parte da sua identidade, você se torna imparável. Por quê? Por que, Nathan, que eu me torno imparável? Imagina, tá? Uma pessoa que treina por 10 anos, 5 anos, como o exemplo que eu dei agora, uma pessoa que treina por 5 anos na academia. É o mesmo exemplo que eu acabei de dar. Imagina essa pessoa parando de treinar, olhando no espelho e vendo o corpo que ela construiu por 5 anos indo embora. Imagina o quanto arrasada essa pessoa vai ficar. Ela vai ficar arrasada, certo? Óbvio que ela vai. Então, ou seja, vai ter uma dor gigante no coração dela que vai fazer ela repugnar isso. Vai fazer ela lutar cada vez mais para não desistir, porque ela quer cada vez mais ouvir as pessoas dizer que ela é aquela pessoa forte, que ela é aquela pessoa robusta, que ela é aquela pessoa trincada, que ela é aquela pessoa que treina, aquele cara estético, aquele cara que chama atenção. Então, ou seja, dificilmente ele vai largar esse hábito porque aquele hábito já fez parte da identidade dele. Então é muito comum, tá? Você começar a repetir um comportamento automático quando aquilo já virou parte da sua identidade. Então é muito importante você entender esse processo, tá? Comportamento, hábito, identidade. E é isso que o nosso querido Hábitos Atômicos do James Clear ensina para nós. Então leia esse livro. Leia esse livro. Esse livro aqui foi o segundo melhor livro que eu já li na minha vida. Bom, e terceiro e último livro que eu li e mudou a minha vida foi esse livro aqui, maravilhoso, para você entender, tá? Sobre comportamento humano e sobre pessoas. Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. Lembrando, tá, pessoal? Todos esses 3 livros que eu trouxe para você, eu li pelo menos umas 5 vezes, tá? Só para vocês terem noção de quão bom esses livros que eu tô trazendo para vocês são ótimos e que mudam vidas. Eu li 3 vezes, eu li 5 vezes, minto, desculpe. Eu li 5 vezes cada um desses livros. Cada um desses livros, de tão bom que é e o de quão significante foi eles para minha vida, tá? E esse livro aqui é ótimo porque o Daily, na verdade, né, te ensina a entender sobre pessoas, tá? E é muito importante. Nathan, por que eu vou buscar entender sobre comportamento humano, sobre pessoas? Isso não me interessa, eu não quero saber nada sobre as pessoas. Eu quero saber sobre mim, eu quero focar em mim. Muito bom, parceiro. Essa é uma mentalidade ótima. Eu também pensava isso antes de ler esse livro. Realmente, por que eu vou querer estudar sobre as pessoas, sendo que eu tenho que focar em mim, eu tenho que evoluir a mim mesmo, eu tenho que ter um progresso meu, eu tenho que ter um foco em mim, porque tudo que a gente foca expande, como eu sempre falo. Real, isso é verdade. E inclusive você tá de parabéns em pensar em você, tá? Porque primeiro a gente tem que se priorizar para depois pensar nos outros. Mas você tem que parar você tem que parar para pensar na profissão que você quer seguir, naquilo que você quer realmente se aperfeiçoar e seguir como carreira. Porque na maioria das vezes, tá? Entender como as pessoas funcionam
e como as pessoas são é importantíssimo para o seu progresso profissional. Por exemplo, eu trabalho com o público. Eu trabalho com o público. E eu era uma pessoa que eu também tinha essa forma de pensar. Por que eu vou estudar sobre pessoas, sendo que eu tenho que focar em mim, eu tenho que focar no meu progresso? Só que eu me esquecia de que eu trabalho com o público. Eu ajudo as pessoas, então eu preciso saber como as pessoas funcionam para mim conseguir ajudar as pessoas. É bem simples entender isso. E na maioria das vezes, 99,9% das profissões, elas precisam de pessoas, porque senão elas não vendem, porque senão elas não convertem, porque senão elas não convencem, porque senão elas não flertam com o cliente ou com aquilo que elas querem, porque senão elas não persuadirão as pessoas, não convencerão as pessoas. Fica essa reflexão, tá? E esse livro é maravilhoso para você entender sobre pessoas, entender sobre comportamentos humanos e muitas verdades que às vezes você não se liga, não se toca, mas que realmente fazem muito sentido quando você estuda sobre pessoas. E uma das verdades muito importantes sobre esse livro é que, e eu aprendi isso nesse livro basicamente, é que o seguinte, na vida a gente tem que ouvir mais, falar menos. Então, ou seja, as pessoas, elas não gostam e odeiam quando outra pessoa fala muito da vida dela e acaba não ouvindo ela mesma. E assim também ocorre ao contrário. As pessoas amam quando você dá abertura para elas e deixam elas falar sobre a vida delas. Quando você está disposto a ouvir. Porque muitas das vezes o que acontece, né? Uma pessoa, ela começa a falar. E a outra, ela ouve ali por uns segundos e já intromete outra pessoa e começa a falar sobre ela mesma. Por quê? Porque gera uma ansiedade de falar, né? Porque você vê outra pessoa, você também quer falar junto, você também quer falar sobre a sua vida, você também quer falar sobre as coisas que estão acontecendo na tua vida, só que é aí que você erra. Porque as pessoas não gostam de ser interrompidas. As pessoas odeiam ouvir sobre a vida dos outros, mas amam falar sobre a vida delas. Então, ou seja, se você chega para uma pessoa na rua e começa a perguntar sobre coisas da vida dela, se ela for uma pessoa bem disposta, né, aberta a comentar sobre isso, disposta a falar sobre a vida dela, você vai ficar 2, 3 horas falando com essa pessoa. Por que você vai ficar 2, 3 horas falando com essas pessoas? Porque as pessoas amam falar delas mesmas. As pessoas amam falar delas mesmas. Assim é com você. Você é a mesma coisa. Você deve deixar as pessoas falarem. Por quê? Por que você deve deixar as pessoas falarem? Porque as pessoas vão começar a se conectar com você. As pessoas às vezes vão comentar. Isso acontece com o Daily, tá? O próprio Daily fala aqui no livro que aconteceu um exemplo que ele mesmo passou e acabou ocorrendo na vida dele. Que ele fala que é o seguinte: aconteceu com ele isso, tá? Ele estava num restaurante, né, jantando com pessoas importantes, e uma mulher perguntou para ele sobre como foi as viagens que ele fez, né? Ele tinha feito umas viagens pelo mundo. E aí a mulher perguntou como que ele, né? Como foi essas viagens? Ele, como sábio, ele entendeu que é importante você deixar as outras pessoas falarem. E as outras pessoas não gostam de ficar te ouvindo falar pro resto da tua vida, certo? Então o que acontece? Ele sacou isso e ele jogou outra pergunta para a mulher e acabou não respondendo. Então, ou seja, ele deu uma enrolada ali do tipo, foi bom, tal, e começou a perguntar para ela, e você, como foi as suas viagens? Como você foi com as suas viagens? O que aconteceu nas suas viagens? E a mulher começou a falar, eu fui para a África, começou a falar, eu vi um elefante, blá, blá. E ele começou a perguntar mais, mais, mais e mais. Ele assumiu o papel de perguntador e ouviu mais, certo? Ele ouviu mais sobre as pessoas. A mulher começou a falar, falar, falar. E o jantar era às 8. Ele falou que ele ficou das 9 à meia-noite conversando com a mulher. E a mulher só falando da vida dela, das viagens que ela fez. Ou seja, a moral da história, a mulher ela não queria saber sobre as viagens dele. A mulher ela queria perguntar para ele perguntar de volta e ela falar das viagens dela. Então, ou seja, as pessoas se interessam por elas mesmas.
No fundo, as pessoas não querem saber de você, elas querem saber delas mesmas, elas pensam nelas mesmas. E é muito importante vocês lerem esse livro aqui, porque você vai entender sobre isso. Você vai entender que, assim como você pensa em você, as pessoas também pensam nelas mesmas. Então, se você ficar falando sobre você, não vai dar bom. As pessoas não vão gostar de você, as pessoas não vão se conectar com você. Esse é um dos princípios maravilhosos, cara. Ouça mais e fala menos. Até porque quem ouve mais consegue ter mais conhecimento. Claro, óbvio, se a pessoa pedir tua opinião, se a pessoa pedir tua ajuda, tu vai falar com certeza. Mas o que eu quero dizer para você é que se a pessoa tá quieta na dela, tá falando sobre ela, deixa ela falar. Calma, respira, controle a sua ansiedade. Ouça a pessoa. Talvez você tire até um insight, um ensinamento daquela conversa que se você tivesse interrompido essa pessoa no meio, você não teria conseguido esse insight, esse conhecimento. Então, aprenda a ouvir mais. Fale menos. Bom, então é assim que eu termino esse vídeo, trazendo os 3 melhores livros que eu li, que estão aqui comigo nesse momento. O primeiro, Segredos da Mente Milionária, o melhor livro que eu li, o best-seller. O segundo, tá? Hábitos Atômicos, do James Clear, ótimo livro. E o terceiro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. São os 3 melhores livros que eu li na minha vida. São esses 3 livros aqui. E você precisa comprar esses 3 livros para você ter um desenvolvimento pessoal concreto, assim. Porque daí você vai aprender sobre mentalidade, hábitos e comportamentos humanos. Então, cara, compre esses livros. Se organize, guarda uma grana aí, né, por mês aí para você comprar esses livros aí. Na Amazon você acha, é o melhor site para você comprar livro. Compre esses livros, mas lembrando, leia esses livros. Só que se você não aplicar, não vai adiantar nada. Nada mesmo. Você vai ler e você vai aplicar na sua vida. Não adianta de nada você ler e não aplicar. A sua situação, a sua vida agora não vai mudar. Você só vai criar uma obesidade mental e não vai progredir na vida. Não vai evoluir na vida porque você não colocou em prática. A vida é sobre ação e não sobre só conhecimento. Se você tiver conhecimento e não praticar, mesma coisa. É aquela frase que eu falo, uma pessoa que não sabe nada é a mesma coisa do que a pessoa que sabe, porém não pratica, não coloca para jogo. Por quê? Porque as duas têm os mesmos resultados, que é zero.